Olá, eu sou Carlos Pessoa e esse é o PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós falamos desde o estúdio CEDEP 3, aqui no Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação e Saúde, o NEAD. Sempre que o assunto for relevante, o PodMed convidará docentes, pesquisadores, especialistas, gente interessante para um bate-papo, levando informação de qualidade até você, para produzir conhecimento e promover saúde. Vamos então apresentar o tema que estaremos debatendo hoje. A prática médica, ela está em constante evolução. E uma das mais significativas inovações contemporâneas é a chamada telemedicina. Essa modalidade de atendimento que permite a médicos e pacientes interagirem à distância tem suas raízes nas primeiras tentativas de diagnósticos por meio de sinais de rádio e telefonemas. Vejam só. Com o avanço da tecnologia, a telemedicina transformou-se de um conceito futurista para uma realidade prática, oferecendo uma nova dimensão de cuidados médicos. Na Faculdade de Medicina de Botucatu, a recente pandemia da Covid-19 levou à criação do projeto EQUER Covid-19. Isso lá em março de 2020. Foi o embrião do que viria a se transformar no EQUER Sentinela, lançado em maio de 2021. Portanto, agorinha, completando 3 anos de atividades. Essa plataforma online de serviços de telesaúde, acessível a todos os unespianos e também a seus familiares, é um case de absoluto sucesso. E agora acaba de lançar um módulo para atendimento dos casos de dengue. É justamente sobre esse assunto que nós estaremos falando. E vou apresentando agora os nossos convidados. Começando pelo Dr. Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, ele que é médico infectologista, docente do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia da nossa FMB e diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Dr. Carlos Fortaleza, um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui e discutir um tema tão relevante para todos. Muito bem, temos também aqui conosco a doutora Ludmila Cândida de Braga, ela que é médica especialista em medicina preventiva e social, medicina do trabalho, medicina legal e perícias médicas, coordenadora da Coordenadoria de Saúde da Unesp e uma das coordenadoras do EQUER Sentinela. Doutora Ludmila, boa tarde, um prazer tê-la conosco também. O prazer também é meu, é muito importante a gente estar aqui para poder falar sobre o tema da telesaúde e como isso impactou muito positivamente na rede de saúde e de proteção aos unespianos a partir da pandemia, mas se estende até hoje. Ok. E também conosco a doutora Ana Silvia Sartori Barravieira Seabra Ferreira, ela que é livre docente em tecnologias aplicáveis à educação e saúde, coordenadora do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias de Informação em Saúde, o NEAD, aqui da Faculdade de Medicina, e uma das coordenadoras do EQUER Sentinela. Ana Silvia, boa tarde, um prazer em tê-la conosco. Obrigado, inclusive, por ceder esse espaço, né, a casa de vocês, para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês, com um grupo tão de peso, com o diretor da Faculdade de Medicina, com a doutora Ludmila. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa temática tão importante hoje para a nossa saúde do país. Quando a gente fala de dengue, professor Carlos, no último mês de maio, o Brasil acabou rompendo a marca de 5 milhões de casos de dengue notificados em nosso país. É o maior desde o início da série histórica em 2000. Existe uma explicação científica para esse crescimento alarmante, inclusive aqui em Botucatu? Sim, nós temos pelo menos 3 razões muito claras para isso. A primeira é que o nosso modo de urbanização, o nosso modo de crescimento populacional favoreceu o acúmulo de água parada e, portanto, os espaços para replicação, né, para reprodução do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, fazendo com que ele se tornasse muito mais comum e, portanto, muito mais eficaz na transmissão da dengue. Um segundo são as mudanças climáticas, né, que com o aumento da temperatura, os meses quentes
correspondendo à maior parte dos meses do ano, nós temos mais momentos propícios à reprodução desse mesmo mosquito vetor. E, portanto, os casos de dengue, que costumeiramente deixavam de ocorrer após maio, continuam existindo em junho e possivelmente julho e talvez, infelizmente, pelo ano inteiro. E um terceiro, que é inegável, foi a desconstrução da saúde pública que nós vimos nos últimos 4 anos do governo federal anterior. Nesse período, sem sombra de dúvida, os grandes campeões da saúde pública que trabalhavam na Secretaria de Vigilância em Saúde saíram, eles foram expurgados, né, ou demitidos, ou mesmo tão hostilizados que precisaram buscar refúgio fora do país ou em universidades, fazendo com que o programa de dengue, assim como os programas de imunização e outros, fossem completamente expoliados e com que a ideia da proteção da saúde contra doenças infecciosas fosse destruída no país. Então, não é por acaso que uma epidemia com 5 milhões de casos de dengue vem logo depois de 700 mil mortes por Covid. Não é por acaso que o Brasil, que só teve 2% dos casos de Covid, tem 11% das mortes mundiais por Covid. Então, nós não podemos dissociar a situação caótica de dengue da completa destruição da saúde pública durante o governo Bolsonaro. E diante de uma situação com números tão preocupantes, alarmantes, qualquer tipo de modelo de atendimento que facilite, né, a chegada da informação à população, o atendimento de saúde também é bem-vindo. A telemedicina se inclui nisso. Talvez por conta disso é que a gente está utilizando, então, o eCare a partir de agora para poder também atender os casos de dengue? Sim, o eCare ele foi particularmente importante na Covid, quando nós tínhamos que, além de fornecer um atendimento médico próximo, né, de cada pessoa acometida, também evitar que elas se aglomerassem. Afinal de contas, o fato de você ter pessoas com Covid se movimentando na sociedade aumentava a transmissão. No caso da dengue, nós temos um acometimento tão massivo da população que, evidentemente, nós precisamos estar próximos a cada um na sua residência, de forma que rapidamente se consiga fazer uma suspeição de dengue, uma rápida avaliação da gravidade e a indicação da conduta apropriada, de procurar um médico, procurar um pronto-socorro em relação à gravidade. Com isso, evitar casos mais graves e até mortes pela doença. Doutora Ludmila, como que a senhora vê, né, a Unesp sendo uma universidade que está espalhada por todo o estado de São Paulo, né, como essa ferramenta que é o eCare pode realmente estar beneficiando a comunidade unespiana para o atendimento específico agora de dengue? Essa ferramenta, eu penso que vai ser fundamental para a gente poder acolher todos esses casos e modificar realmente a realidade que está se impondo, né, para toda a sociedade e que, evidentemente, os unespianos, como um recorte da sociedade, também estão sujeitos a essa situação. Penso que a gente pode replicar o modelo de sucesso do eCare na Covid, na pandemia. Acho que é importante da gente lembrar que a universidade está espalhada em 24 cidades, ela tem 34 unidades. Nós temos hoje cerca de 9 mil trabalhadores e mais de 55 mil alunos. Então, é um contingente muito grande, né, circulando por todo o estado. Quando a gente analisa o município de residência desse estudante, quase nunca é o município sede da unidade, a faculdade a qual ele está vinculado, a unidade da Unesp a qual ele está vinculado. Então, a gente imagina, né, que essa circulação no estado aí é muito grande. E nós entendemos que foi um modelo de sucesso no caso da Covid, que pode ser, então, transposto, né, para o caso da dengue, por vários motivos. Primeiro, porque nós conseguimos levar a assistência de uma forma muito rápida, muito fácil, a todos os unespianos e os seus familiares. No caso da Covid, era muito importante que a gente também fizesse o acolhimento, o tratamento e as orientações necessárias para os familiares, né? Porque por conta da forma de transmissão da doença. E a gente também tinha um módulo, que era o módulo de assessoramento aos gestores. Então, nós tivemos que tomar muitas decisões importantes na universidade para mantê-la ativa, produzindo conhecimento nesse momento
em que a ciência era vital para virar o jogo, né? A universidade era um espaço importante para isso, mas, ao mesmo tempo, garantir a proteção das pessoas. Então, de acordo com a flutuação da situação epidemiológica, o IQER oferecia o assessoramento técnico com especialistas a todos os gestores da unidade que iam discutindo a situação de cada unidade para saber quando fechava, quando abria, como é que poderia modular, né, a atividade da unidade de modo a garantir o seu funcionamento, mas também garantir a saúde e a vida das pessoas. E eu entendo que para a dengue a gente vai poder trazer também esse modelo de estar próximo às pessoas, de oferecer um atendimento rápido, de demanda espontânea, sem agendamento, né, num horário muito bom de atendimento, numa jornada grande, relativamente grande. Essa equipe do IQER está preparada tecnicamente, não há nenhuma discussão quanto à competência dos profissionais que fazem parte desse projeto. A questão ética também, né, porque você imagina que tem uma circulação de informações muito grande, né, quando a gente fala de telesaúde. Quanto a esse aspecto também, acho que é algo que a gente precisa garantir para a nossa comunidade. E eles também estão preparados para oferecer aquilo que cada caso precisar. Então, se for um caso que a gente precisa fazer só orientações, ok, conseguimos oferecer isso. Não, é um caso em que eu preciso fazer o pedido de um exame. O IQER também já tem a prescrição eletrônica e os profissionais têm essa condição de encaminhar o pedido para este indivíduo, né, a mesma distância. Se houver necessidade de prescrição, de tratamento, se a partir daquele caso, daquela história, eu já consigo iniciar o tratamento, isso também é possível por meio da prescrição eletrônica. Então, eu entendo que a gente tem todo um arsenal que facilita a nossa chegada, né, a chegada desta grande rede de proteção aos unespianos, que é composta por outros serviços e também pelo IQER, agora também na dengue. E Ana, como que surgiu a ideia, né, de se ter um módulo específico para tratar da dengue dentro do IQER? Bom, Carlos, a nossa equipe é composta por profissionais de diversas áreas. É uma equipe multiprofissional, desde tecnólogos da informação, passando por enfermeiros, farmacêuticos, médicos, profissionais de educação física. Então, a gente sempre tem um contato com cabeças pensantes das mais diversas áreas. E, por incrível que pareça, a ideia surgiu com o nosso programador, que é um TI. E ele falou, né, numa conversa, nós não vamos montar um módulo de dengue, né, já se colocando à disposição para desenvolver essa área. Então, foi aí que eu marquei com o professor Carlos e começamos a discutir se haveria, porque nós não somos da área da saúde, né? Estamos praticamente imersos, mas não somos da área da saúde, para ver se haveria mesmo se a gente conseguiria fazer esse tipo de atendimento da dengue. Então, marquei com o professor Carlos, ele falou, não, é totalmente factível, ele já tinha até toda a árvore de decisão na mente, ele falou, para mim está muito claro como que vai ser. E aí, a partir dessa conversa, marquei com a professora Ludmila e a gente começou a discutir como é que esse módulo seria. E aí foi super rápido até o momento em que, como o professor Carlos disse, já estava na cabeça dele tudo certinho, como é que ia ser essa forma de atendimento. E a gente já está com o módulo em funcionamento também, praticamente em tempo recorde. Já está funcionando? Já está funcionando. Ele já está, a gente ainda não fez um lançamento oficial, né, doutora Ludmila? Estamos aí para fazer esse lançamento, mas já está, sim, em funcionamento. Quem entrar no ambiente de atendimento do IQER já tem a área de dengue. E já tivemos alguns atendimentos, já posso te dizer que alguns casos da Unesp já foram atendidos, sim, pela nossa equipe multiprofissional. E também a equipe médica foi capacitada pela equipe aqui da MI, né, a pedido do professor Carlos, o professor Gabriel Berg fez toda uma capacitação de toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, dizendo, né, como que eles tinham que agir em cada tipo de caso, se enviava para o presencial, até onde a telemedicina chega, né? Até aqui a gente consegue atender, a partir daqui não. Vamos mandar para o presencial, vamos mandar para a unidade de saúde, e lá eles vão ser atendidos presencialmente, com exame físico, e depois eles retornam com o exame para a gente pode continuar um acompanhamento a longo prazo. A gente vai ter que conviver com a dengue agora ad eterno, professor Carlos?
Olha, há boas perspectivas em relação à vacina, né? Eu me lembrava que em 2011, o periódico Lancet, que nós sabemos que é uma das revistas científicas médicas mais importantes do mundo, publicou um artigo chamado Sucessos e Falhas no controle das doenças infecciosas do Brasil. Então, ele punha como um grande sucesso as vacinas, né? As doenças preveníveis por vacinas já estavam muito controladas, né? A poliomielite erradicada, o sarampo relativamente bem controlado pelas altas taxas de cobertura vacinal. Nós, na época, acreditávamos que isso era perpétuo, né? Mas também vivemos nos últimos anos um movimento antivacinal importante, pondo até isso em risco. E como falha a dengue, porque não havia vacina. Ora, aqui vem as boas notícias. Vacinas contra a dengue começam a aparecer, vacinas que têm uma eficácia razoável, como é o caso da vacina que hoje nós temos da Takeda, a vacina que o governo federal comprou. Aliás, comprou quase toda a produção da Takeda. A produção era japonesa? Isso, era uma produção de só 9 milhões de doses, porque não é uma indústria muito grande farmacêutica. E como são 2 doses por pessoas, acaba que 9 milhões de doses é conseguir vacinar 4,5 milhões de brasileiros, um número ínfimo. Porém, há uma vacina que foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, em parceria com a Merck, que é uma indústria farmacêutica, e que foi partilhada a tecnologia com o Instituto Butantan. E essa vacina já tem estudos chamados de fase 3, são os estudos definitivos que mostram que uma dose única pode ter mais que 90% de eficácia na prevenção de dengue e principalmente nos casos graves e mortes. Então, nós esperamos que essa vacina entre em linha de montagem, que consigamos produzi-la em grande quantidade, como foi o caso das vacinas contra a Covid, e aí, uma vez que ela esteja presente, sim, nós temos uma possibilidade de trazer a dengue de uma doença transmitida por vetores, que sempre tivemos dificuldade em controlar, para uma doença prevenível por vacinas, um grupo de doenças que no passado nós controlávamos muito bem. Então, podemos utilizar a grande expertise que o nosso país tem em assegurar grandes coberturas vacinais, e é de se dizer que em 2023 voltamos a ter as coberturas vacinais que havia no período pré-pandêmico, eu deveria dizer pré-Bolsonaro, e aí tivemos essa possibilidade, portanto, uma excelente expectativa para quando a vacina de dengue, de fato, estiver disponível. Agora, Ana, doutora Ludmila, quando um servidor da Unesp, um seu familiar, está lá meio cismado, né, de que de repente pode ser dengue, né, resolve procurar o IQER, o que ele vai encontrar lá? Bom, Carlos, ele vai acessar o nosso endereço, né, www.iquersentinela.com.br, e na área de atendimento, logo acima vai ter um botãozinho atendimento, ele vai ter as opções Covid, pós-Covid, porque nós não deixamos os atendimentos de Covid, pós-Covid, síndrome metabólica, a área de gestor, que a doutora Ludmila também já falou, e a última área, a de dengue, tá? Clicando nessa área de dengue, ele terá acesso a uma árvore de decisão, e essa árvore são algumas respostas que ele vai completando, e isso já chega no nosso banco de dados. O nosso profissional da saúde já tem acesso a esse dado, e ele tem uma inteligência artificial por trás. Isso foi criado, né, pela expertise do professor Carlos e do professor Gabriel, e já chega praticamente assim, induzindo ao profissional da saúde a saber mais ou menos que tipo de dengue que ele está lidando ali. Tá? Então, ele já dá um indicativo de que tipo de dengue possível esse paciente tem. E a partir do momento que ele entra nessa sala de espera, ele responde todos esses dados, aí ele é recepcionado na sala de espera pelo nosso tecnólogo da informação, ele fica nessa sala de espera e ele é levado ao atendimento pela enfermagem e pela medicina. A partir daí, tudo, né, vai acontecendo. Então, ele tem que entrar no nosso site, escolher a área que ele gostaria de ser atendido. Clicando ali, ele já vai ser inserido aí, né, um passo a passo até a nossa sala de atendimento, e tudo, né, vai acontecer, como a professora Ludmila disse, depois prescrições eletrônicas, encaminhamentos, tudo aí nessa sala de atendimento com o nosso profissional da saúde. Que expectativa que a senhora tem em relação a esse módulo, professora Ludmila? Desculpa, Carlos.
Que expectativa que a senhora tem em relação a esse módulo específico da dengue? Sim, eu entendo, né, que a epidemiologia está gritando, né, professor Carlos Magno, assim, número de casos altíssimo, e o que a gente espera é poder receber realmente todos esses casos, que as pessoas, né, os unespianos, os que trabalham, os que estudam na universidade, tenham acesso a esse serviço, que eles possam ser bem acolhidos e receber a devida orientação em relação ao seu caso específico. Alguns a gente vai conseguir resolver, orientar, medicar e cuidar exclusivamente com as ferramentas do WeCare, com os profissionais que estão ali fazendo o atendimento, e aqueles que se entender que há algum sinal de alerta, algum sinal de gravidade, ou que é necessário realizar o exame físico, né, presencialmente, ele vai receber a devida orientação para procurar um serviço de saúde que possa dar continuidade ao seu atendimento. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga, mais uma vez, fazer chegar o atendimento de qualidade, com toda essa facilidade da ferramenta, que é muito simples, é um consultório virtual, né, que está à disposição da nossa comunidade, mas também com toda essa qualidade da formação dos profissionais e com toda a qualidade da Faculdade de Medicina, né, do que a Faculdade de Medicina proporcionou em termos de formação para esse grupo que vai agora atender a nossa comunidade. Acho que para nós isso é muito importante, porque pensando nessa distribuição geográfica da Unesp em 24 municípios, o que a gente tem, além daquilo que o Carlos falou, do desmonte, né, do Sistema Único de Saúde, de uma forma geral, a gente tem municípios também muito pequenos, então que a rede de saúde também tem uma condição menor ainda, né, de acolher determinados casos. Então, nosso desejo é chegar realmente à comunidade unespiana para que eles recebam o melhor atendimento possível e que se recuperem, né, retornando às atividades, podendo aí trabalhar, estudar e experimentar esta vida acadêmica, a vida universitária, que é um momento tão importante da nossa existência. Agora eu fico imaginando que esses 3 anos já de EQUER falando de Covid deram a vocês, né, acho que a experiência necessária para poder oferecer um serviço que ofereça a quem vai buscá-lo a confiança necessária, porque a relação médico-paciente é algo absolutamente importante, né, para que as coisas aconteçam e lá na frente tenha o resultado que se espera, né, professor? Quando você está falando de uma telemedicina, de um atendimento à distância, essa confiança, acho que o grau dela tem que estar lá em cima para que o sujeito fale, não, funciona de fato e eu vou falar para que o meu colega, se tiver alguma coisa, ele procure o EQUER, porque lá já realmente resolve. Então, acho que essa experiência de vocês, esses 3 anos, vão dar essa confiança necessária para que o sistema possa funcionar, né, professor? Veja, nós somos uma geração que se acostumou ao namoro à distância, né? A gente se acostumou a tantas relações pessoais à distância. Eu não vejo nenhum obstáculo para que uma relação médico-paciente adequada e apropriada possa ser feita em telemedicina. Uhum. Do mesmo modo que a presença do médico na frente de um paciente não garante uma boa relação, né? Isso nós sabemos de uma maneira muito clara, quantas vezes o encontro pessoal entre o médico e o paciente é desastroso. Então, eu acho que mais que a questão da distância, aqui vem uma questão de humanidade no acolhimento, de humanização, né, do atendimento, de preocupação com quem está do outro lado. Eu acho que o próprio princípio do EQUER já inclui isso, ele inclui a ideia de que você está se preocupando com alguém que está à distância. Então, tem toda a razão de nós obtermos uma relação ótima entre quem está acolhendo, aquele que procura o EQUER, e um bom resultado a partir disso. O que eu acho que é muito importante ressaltar em relação às diferenças entre a Covid e a dengue é que na Covid o mais importante era você identificar, além de identificar a potencial gravidade, você ter um bom atendimento de alguém que precisava ficar em isolamento e, portanto, um acompanhamento de alguém que precisava estar longe de todos. No caso da dengue, o mais relevante é você saber qual é aquele momento, aquele ponto
de mudança em que uma dengue que vai evoluir de maneira muito boa, muito benigna, né? Apesar de quando a gente diz que dengue evolui de maneira benigna, mesmo uma dengue leve, ela é algo muito avassalador. A gente tem o nome norte-americano de dengue, que traduzindo para o português é febre quebra-ossos, né? Quando eu tive dengue, eu realmente percebi que era febre quebra-ossos, isso nos idos de 1993. Mas o que nós queremos é diferenciar aquela dengue que maltrata, porém não põe uma vida em risco, daquela que pode levar à morte. E, às vezes, é a presença de um ou outro sinal de alarme que vai fazer isso. E, muitas vezes, se você está sozinho, se você não tem alguém para te mostrar que aquilo é um sinal preocupante, você pode evoluir de forma grave, apenas por não ter acesso, por não ter procurado uma atenção médica. Então, acho que talvez o ponto mais importante do ICARE é fazer essa diferenciação daquela dengue que vai ter uma boa evolução, daquela que preocupa e que exige um atendimento médico, uma ida ao pronto-socorro, uma internação. Quantos tipos de dengue que nós temos? Aí depende de se nós estamos falando do vírus ou da gravidade da doença, né? Nós temos 4 tipos de vírus da dengue, 4 sorotipos, e uma pessoa pode ter 4 dengues no máximo na vida. Ela só tem uma vez por cada sorotipo. Então, você tem o 1, 2, o 3 e o 4. Se você tem o dengue 2, nunca mais você vai ter dengue 2 na vida. Você pode ter 1, 3 e 4, e assim por diante. Porém, cada vez que você tem dengue pela segunda vez ou a terceira, a sua chance de ter dengue grave aumenta. E é por isso que aqueles locais onde a dengue já ocorre há muito tempo, eles começam a ter mais casos graves, porque as pessoas começam a ter dengue pela segunda, pela terceira, até pela 4ª vez, e ela tende a ser mais grave que o primeiro episódio de dengue. Então, é o que nós vemos aqui no estado, né? Nós temos também muitos casos graves, não só porque temos mais casos do que nunca, mas também porque estamos num estado que desde a década de 90 tem sido acometido por sucessivas epidemias de dengue. Agora, quando nós falamos da estratificação da gravidade, nós temos a dengue tipo A, que é aquela que, por mais que cause febre, dor no corpo, dor de cabeça, ela não cursa com hemorragias, com queda da pressão, com dor abdominal, com dor de cabeça, e ela não acomete populações muito vulneráveis, como crianças muito pequenas, idosos muito idosos, ou pessoas com problemas de imunidade. Essa dengue é classificada como tipo A e pode ser conduzida ambulatorialmente. Então, o ICARE saberá identificar que a sua dengue é do tipo A, que você pode permanecer em casa, que você deve hidratar, fazer todas as orientações. A dengue tipo B, que é aquela que você já tem uma pessoa vulnerável porque tem uma doença de base ou porque ela já tem um quadro hemorrágico, essa é uma dengue que precisa ser encaminhada ao pronto-socorro, precisa ser hidratada, colher exames, e aí depois, se tudo estiver ok, essa pessoa pode voltar para casa e ser conduzida em casa como dengue tipo A. E aí a importância do ICARE é fazer o segmento, avaliar se nesses dias a seguir daquele atendimento está tudo bem. A dengue tipo C é aquela onde há uma presença do que nós chamamos de sinais de alerta ou sinais de alarme. São sinônimos essas duas palavras. E isso é uma dor abdominal importante, alguém que diminui a quantidade de urina, a pressão cai, tem um vômito que não para, tem alguma falta de ar ou um sangramento muito intenso, essas pessoas elas já começam a ter um risco de vida. Então, a importância é que essas pessoas sejam internadas numa enfermaria comum, hidratadas e avaliadas pelo menos a cada 6 horas, vendo a sua pressão, se está ok, se está tudo bem. E essas pessoas, então, após 48 horas de internação, se estiverem bem, voltam a ser conduzidas como tipo B, vão para casa e podem ser acompanhadas pelo ICARE após a alta. Já o que nós chamamos de dengue tipo D é um caso muito grave de dengue, em que a pessoa já chega, já começa a ter dengue com a pressão muito baixa, essa pessoa já tem uma queda do nível de consciência, é uma emergência médica e é um caso para ser avaliado, internado em UTI, né, e depois da UTI para ir para a enfermaria. Então, talvez esse não seja exatamente o caso que seja o foco do ICARE, mas certamente identificar alguém com potencial de ser dengue D vai salvar vidas. Agora, Ana, a gente que está aqui sempre no NEAD, circulando por aqui, vê que o pessoal está bastante animado, né, em poder oferecer esse novo serviço, né? Não, com toda certeza, Carlos. Até o momento, nós fizemos mais de 7.500 teleconsultas, até o momento entre agendamentos e livre demanda.
Então, de casos de Covid, pós-Covid, síndrome metabólica, a área do Fala Professor também, que é outra iniciativa da Coordenadoria de Saúde, e agora de dengue, já foram mais de 7.500 teleatendimentos. Então, a equipe fica muito feliz e muito pronta para mudar o rumo. Não, vamos então agora continuar atendendo o Covid, mas vamos incorporar a dengue, porque é o momento da dengue. A dengue está aumentando. Então, acho que a nossa equipe é muito volátil, ela muda conforme, né? Acho que por ser o estilo multiprofissional, ela muda conforme a necessidade e todos ficam muito felizes de poder ajudar em todos os momentos aí nesse cenário aí de saúde. Doutora Ludmila, como que a coordenadoria avalia esses 3 anos de EQUER até agora? Nossa, nós avaliamos assim muito positivamente. Acho que a telesaúde foi, né, e o EQUER, na verdade, que é a nossa telesaúde unespiana, podemos chamar assim, foi algo que foi transformador da nossa organização, né? Nós tínhamos, então, alguns serviços de saúde presenciais, que são as sessões técnicas de saúde. Contamos com pessoas muito comprometidas com a Unesp, mas ter a possibilidade de oferecer assistência humanizada, com qualidade técnica, respaldada por especialistas, de uma equipe que foi, vamos dizer assim, curtida, né, nos aspectos éticos de atendimento ao paciente, à pessoa, e que a gente tem já uma credibilidade com a comunidade, foi algo assim muito, muito positivo. Eu entendo que tem um diferencial para além daquilo que o professor Carlos comentou agora, quer dizer, além da questão técnica e ética que está muito bem estabelecida com essa equipe, embora o EQUER seja um atendimento à distância, né, seja uma rede de atendimento virtual, na verdade eles estão muito próximos das pessoas, porque o EQUER é formado por ex-unespianos, né, a base da organização é toda feita por unespianos, eles estão em constante contato com as sessões técnicas de saúde da Unesp, então isso faz com que eles conheçam esse universo da Unesp, né? Na verdade, quando a pessoa vai se apresentar, pode ser que o caso seja novo, mas aquele universo não é novo para quem está realizando atendimento, e isso contribui muito para a compreensão mais ampliada dos casos e para que a gente possa oferecer essa assistência realmente mais próxima das pessoas, apesar disso ser oferecido virtualmente. Então, o resultado que a gente tem até hoje é um resultado de composição muito positivo com a rede de saúde da Unesp. Nós temos uma interação muito boa entre essas sessões de saúde e os profissionais do EQUER, né, em ambas as vias, e isso permitiu que a gente complementasse parte dos atendimentos e que a gente oferecesse coisas que ainda não estavam sendo possíveis oferecer por meio das sessões técnicas de saúde. Então, nós temos, como a Ana já comentou, não é o foco da nossa conversa de hoje, mas diversos projetos abraçados pelo EQUER hoje e que a universidade conta que eles continuem, que eles tenham vida longa, porque têm sido bastante importantes para garantir a saúde e a vida dos unespianos, né? Acho que nós temos um resultado muito positivo na Covid. Nós tivemos 24 mortes de unespianos ao longo de toda a pandemia, e nós podemos dizer com bastante clareza que não houve nenhuma morte ocasionada pela Covid que tenha sido relacionada ao trabalho na Unesp ou ao estudo na Unesp. Então, não tem melhor resultado do que esse, não tem resultado mais bonito do que esse. Acho que esse esforço todo desta composição, a expressão disso está muito materializada nesse resultado. E o caráter multiprofissional dessa plataforma é algo também espetacular, né? Porque ao longo do tempo outros profissionais foram se somando a essa rede e é bonito de ver isso, né, professor? Sem dúvida, né? Acho que a gente fala até telesaúde mais até do que telemedicina por conta da composição de todos esses profissionais, cada ocupação levando a sua expertise. E o que é mais interessante, mais bonito no EQUER é que, de fato, eles conseguem fazer uma discussão mesmo multiprofissional, né? A gente pode pensar em serviços que têm uma equipe multiprofissional, mas que o trabalho é parcializado, cada um faz o seu. Não, no EQUER
há uma discussão, né, de como é que aquilo vai ser montado, como é que isso vai ser organizado. Se eu entendo que, nesse caso, eu preciso de apoio de uma outra profissão, eu faço essa conversa. Então, esse bate-bola entre a equipe e as diferentes profissões, eu acho que também foi um diferencial muito importante. A gente contou com farmacêutico, médico, enfermeiro, psicólogo, geógrafos da saúde, os profissionais de TI, sem dúvida, né? Acho que hoje, no Fala Professor, assistentes sociais, psicólogos, enfim, uma infinidade aí de profissionais que têm se colocado a serviço, por meio dessa plataforma, a serviço da comunidade unespiana. Agora, Ana, outra novidade que parece que vem por aí é um aplicativo. Sim, o aplicativo do WeCare, que estamos em fase de publicação já, logo faremos o lançamento, com toda a facilidade na mão, né? Na palma da mão, o Unespiano poderá ter acesso a todos os atendimentos e, além disso, aos dados de consulta. Então, tem uma área específica para o paciente que ele vai ter acesso a todos os dados dele, todas as consultas que ele fez, a todos os encaminhamentos e receitas e tudo que aconteceu durante esses 3 anos aí de e-care. Já tem uma ideia para o lançamento? Creio que nos próximos dias... Ela olhou para a doutora Ludmila. Vamos discutir. Então, eu acredito que entre essa semana, no máximo começo da semana que vem, a gente já está soltando a formalização disso, né, Carlos? Mas o serviço já está disponível e agora a gente vai fazer a divulgação disso para toda a nossa comunidade, porque uma coisa boa que tem acontecido é que vários projetos na área de saúde têm ganhado corpo nesses últimos meses, nesses últimos anos, com o apoio dessa gestão reitoral, com o apoio da Faculdade de Medicina, né, com o apoio do WeCare e todos os parceiros que viabilizaram essa iniciativa. Então, há diversos projetos acontecendo e nessas últimas semanas tivemos aí alguns que nasceram e vamos agora fazer, então, o nascimento do WeCare, do módulo da DEM. Essa é uma ferramenta importante também, né, professor? Um aplicativo. Sim, eu queria pegar um gancho nessa ideia da multiprofissionalidade, né? Porque quando a Ludmila fala, né, nós nem falamos de telemedicina, falamos de telesaúde, aí eu fico pensando que o que consideravam profissões da saúde anteriormente também não não conseguem dar conta de tudo que nós estamos precisando mobilizar hoje. Quando nós falamos de geógrafos, nós falamos de TI, quando nós falamos, né, de outros profissionais, cada vez mais profissionais da comunicação, né, profissionais das diversas humanidades, nós percebemos que esse termo, quer dizer, a saúde, o bem-estar, ele se estende muito além das chamadas ciências da vida. E isso porque nós cada vez mais precisamos mobilizar toda a tecnologia, todo o conhecimento, porque ele não precisa só existir, mas estar disponível, estar presente na realidade de cada um e fazer diferença na vida. Então, quando você fala de um aplicativo, você está falando de disponibilidade, de fornecer uma ferramenta mais presente, mais amigável, né, e mais ágil para pôr aquela pessoa, né, que está com algum problema e aqui eu ponho várias aspas, saúde, né, próximo daquele que pode a acolher, a orientar e reduzir os danos, né, de que aquela situação que ela está vivendo possam acarretar. Então, eu acho que é algo de se comemorar que nós tenhamos um aplicativo, assim como nós temos até que pensar em mais maneiras, né, de estarmos próximos à comunidade unespiana, lembrando que essa comunidade, ela é não só numerosa, mas muito distribuída ao longo do estado de São Paulo, né? Não temos nenhuma universidade que se aproxime da capilaridade que a Unesp tem. Eu me recordo aqui que quando a Covid estava no seu início, em fevereiro de 2020, nós tivemos uma reunião na reitoria e eu procurei o então reitor, o professor Sandro, e os então, pró-reitores de pesquisa, o professor Carlos Graef, e de pós-graduação, a professora Thelma, e disse, olha, se alguém tem que pôr a sua pegada na proteção
do interior do estado contra a Covid será a Unesp. E isso, no fim, se realizou, né? Nós não temos nenhuma outra universidade que tenha sido tão relevante para proteger o interior paulista quanto a Unesp. Isso por quê? Porque o conceito de comunidade unespiana se confunde com o conceito de população do interior de São Paulo. Mas nós temos unidades da Unesp também na capital. Temos. Mas na capital nós temos outras universidades, outras instituições que estão muito presentes. Porém, esse interior, que abriga metade da população do estado, ele é um interior principalmente abrangido pela Unesp. Então, quando nós falamos da comunidade unespiana, indiretamente nós estamos tendo um impacto muito grande nos municípios paulistas, né? E talvez isso tenha que ser lembrado, professora Ludmila, talvez tenha que ser lembrado, Ana Silvia, quando nós pensarmos naquela iniciativa chamada Unesp Cidades, né? Em que a Unesp começa a interagir com seus municípios sedes e outros municípios nos arredores, né, para promover os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que incluem também a saúde e o bem-estar de toda a população. Perfeitamente, perfeitamente. Então tá aí, né, já funcionando a pleno vapor o WeCare Dengue. Ana, repete para a gente como que é o caminho para que as pessoas possam acessar a plataforma, conhecer de uma forma geral o WeCare e os serviços também agora, a partir de agora, oferecidos na área da dengue, por favor. Bom, o endereço virtual é www.wecaresentinela.com.br e no topo, ao lado direito, teremos já um botão de atendimento. Temos também várias outras, o pessoal pode navegar, temos todo o mapa do estado de São Paulo com todas as unidades de saúde, feito pelos nossos geógrafos da saúde, então a equipe multiprofissional aí trabalhando. Temos material didático feito ao longo dos anos, tanto para Covid quanto para pós-Covid, material também de síndrome metabólica. Estamos desenvolvendo essa área agora também com material didático de dengue. Então, isso no site. E quando a pessoa precisa do atendimento, o botão de atendimento já abre o hall, né, de possibilidades, desde Covid, pós-Covid, apoio ao gestor, síndrome metabólica, fala professor e agora a área nova da dengue. Tá? Bacana. Ana, obrigado pela sua participação, obrigado pelo espaço e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço novamente o professor Carlos, a professora Ludmila por poderem, né, abrir um espacinho na agenda para conversar sobre essa temática. Muito obrigada e obrigada, Carlos, pela oportunidade de estar aqui com você. Doutora Ludmila, obrigado pela participação. Foi uma honra, né, a gente estrear o PodMed aqui com a sua participação. Né, e parabéns pelo trabalho à frente da Coordenadoria de Saúde, né, cada vez se faz mais importante dentro do contexto da Unesp. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar com a nossa audiência e falar, né, sobre os projetos de saúde da nossa universidade, sobre essa iniciativa de tanto sucesso e que está tão perto e de uma forma tão fácil da nossa comunidade. Agradeço. Obrigado. Professor Carlos, obrigado pela presença também, né, que o WeCare Dengue possa realmente ser uma ferramenta bastante utilizada em busca de informação, né, e no auxílio àqueles que eventualmente dentro da comunidade da Unesp possam se beneficiar dela. Olha, é um prazer imenso, né, estar aqui com a Ana Silvia e Ludmila. O trabalho que elas duas fazem tem um valor inestimável para a nossa população, para nossa universidade, e evidentemente que a Faculdade de Medicina vai estar junta a qualquer iniciativa que se mostre benéfica para a saúde no nosso estado. Então, agradeço a militância de ambas, né, nessa área da saúde, principalmente frente a esses eventos epidêmicos, e acredito que é um grande orgulho para a Faculdade de Medicina participar de iniciativas como o WeCare. Muito bem. Esse foi o PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.